Olá, vamos então dar continuidade ao nosso módulo 3, a fenomenologia do olhar. Como nós tínhamos combinado, no nosso primeiro vídeo, nós iríamos falar sobre a origem e alguns pressupostos da fenomenologia, e agora, neste segundo vídeo, nós entramos na fenomenologia poética mais especificamente. Essa fenomenologia poética é uma proposta de um filósofo francês que se chama Gaston Bachelard, e ele tem uma obra escrita em 1959 que se intitula A Poética do Espaço. Nessa obra, ele então propõe uma retomada dos princípios da fenomenologia propostos por Russell lá em 1918, mas agora fazendo uma relação direta com a experiência poética. Vocês lembram que no nosso primeiro vídeo nós comentamos que Russell dizia que para vivermos uma experiência de fato, nós deveríamos esquecer das nossas experiências anteriores, dos nossos saberes prévios, para então poder viver plenamente na consciência aquela nova experiência? Pois é, esse mesmo princípio será retomado por Bachelard, mas agora para falar da experiência poética. E ele nos diz que um filósofo, ele precisa esquecer os seus saberes se ele quiser realmente compreender e estudar uma imagem poética. Ele diz, e eu vou aqui abrir aspas, que é necessário estar presente à imagem no minuto da imagem. O que isso tem a ver com literatura e com leitura? Absolutamente tudo. Vocês conseguem imaginar ler um poema verdadeiramente, entender o significado daquela imagem poética, pensando em outras coisas? Não é possível. O que ele está nos dizendo é que nós, diante da imagem poética, só temos um caminho: é estar presente no momento em que aquela imagem se constrói. E que momento é esse? Não é o momento em que o autor escreveu o seu poema, por exemplo. É o momento em que eu, leitora, estou diante daquele poema e eu, estando completamente presente, vou significar aquela imagem poética. Eu, consciência ativa no mundo, lembram que era disso que Russell nos falava? Que a consciência, ela constitui ativamente o mundo? Isso acontece também conosco na nossa experiência de leitura literária. Sou eu que constituo o mundo a partir da minha experiência de leitura, ou seja, a interpretação, ela é um processo que vai acontecer no sujeito à medida em que ele está ativamente constituindo aquela imagem poética. Isso é fundamental para nós, porque muitas vezes, quando nós somos leitores jovens, não jovens leitores, leitores jovens, ou jovens leitores também, isso vale, o que nós temos? Em geral, nós temos uma resistência muito grande à experiência de leitura estética, leitura literária, ou até mesmo de uma obra de arte contemporânea que muitas vezes nós não somos capazes de compreender aquela linguagem. Quando nós estamos diante de uma experiência nova, a nossa tendência é rejeitá-la ou jogar para aquela experiência os nossos saberes anteriores. Mas quando nós fazemos isso, nós inviabilizamos
à experiência estética que nós estamos tendo naquele momento. Para que essa experiência seja vivida, nós também precisamos colocar os nossos saberes a priori entre parênteses, para então viver a experiência de um poema, por exemplo, ou a experiência de um romance cuja carga metafórica é densa, é profunda. Então ela vai nos falar de um jeito completamente diferente. Quando nós estamos diante de uma experiência estética, literária, nova, verdadeiramente nova, nós precisamos necessariamente ter uma postura fenomenológica. Isso significa estarmos presente verdadeiramente no momento em que essa imagem se constitui. E ela se constitui no momento em que eu, sujeito, ativo no mundo, tomo consciência dessa imagem. Está claro isso? Dá para compreender que eu não posso, por exemplo, pegar um romance de Clarice Lispector, por exemplo, e deitar às 11h30 da noite, cansada, depois de tomar um banho, aí eu vou deitar na minha cama e eu vou simplesmente começar a ler um romance. É pouco provável que eu consiga estar presente, porque eu vou estar cansado. Eu preciso, para viver uma experiência estética profunda, verdadeiramente, ativamente, eu devo necessariamente estar presente diante dessa experiência. E ele vai nos dizer uma outra coisa. Bachelard nos diz que diante de uma imagem poética, nós sofremos como que um inteiro realce do nosso psiquismo. Nós somos afetados pela experiência estética. A imagem estética nos toca profundamente. E ele nos diz que quando isso acontece, nós temos aquele sentimento de que talvez nós pudéssemos ter dito aquelas palavras, talvez nós pudéssemos ter escrito aquele poema, porque ele nos descreve, ele nos toca de uma maneira tão única, tão pessoalizada, que é como se nós mesmos pudéssemos ter escrito aquele poema. Ele vai nos dizer uma outra coisa. A filosofia da poesia, e aqui eu abro aspas de novo, deve reconhecer que o ato poético não tem passado. Pelo menos um passado próximo ao longo do qual pudéssemos acompanhar a sua preparação ou o advento. É por isso que nós muitas vezes sentimos dificuldade e achamos que não será possível ler aquele livro, aquela obra, porque nós não estamos entendendo. Não é que nós não estejamos entendendo, é que nós estamos diante de uma experiência que não foi preparada. Ela é uma experiência radicalmente nova, porque aquela imagem poética, aquela metáfora, aquela linguagem figurada usada por aquele autor naquele momento, ela é única. Consequentemente, eu não tenho como estar preparada para ler. Eu terei que simplesmente me deixar levar por aquela experiência de leitura para que ao chegar ao final da obra eu consiga ativamente significar aquela experiência estética. Isso é um pouco da fenomenologia que é fundamental para nós nos colocarmos diante da experiência estética abertos, sabendo que os nossos saberes anteriores, prévios, os saberes a priori, como se diz, eles não são capazes de dar conta da nova experiência que eu estou vivendo. Isso é a fenomenologia do olhar, é a fenomenologia
da experiência de leitura diante de uma imagem que está surgindo para nós pela primeira vez no momento em que estamos lendo um poema, no momento em que estamos lendo um romance, ou talvez que estejamos diante de uma pintura, diante de uma escultura, talvez diante de uma música que estamos ouvindo pela primeira vez e talvez que já tenhamos ouvido muitas vezes, mas que não nos tocou. E se ela não nos tocou, é porque aquela imagem ela não estava diante de um sujeito presente. Precisamos estar presentes no momento em que aquela imagem poética se constitui. E esse é o momento em que nós estamos lendo o poema, ouvindo uma canção, analisando uma pintura, um desenho, uma escultura ou até mesmo uma arte digital. Mais adiante neste nosso módulo, vocês terão a oportunidade de fazer essa experiência do olhar a partir de uma visão, de uma compreensão fenomenológica, como proposto por Gaston Bachelard. Até mais, até o nosso próximo vídeo e até a nossa aula em que estaremos então nos encontrando para discutir um pouco mais sobre essa experiência fenomenológica. Até lá!